Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo, embaixador Chas Freeman, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, embaixador. Estou muito satisfeito de estar de volta com você, né? Deixe-me começar, embaixador, pela escalada no Oriente Médio. Parece que a guerra está de alguma forma se aproximando e que os Estados Unidos e o Irã podem acabar se confrontando depois de todas essas negociações, a segunda rodada de negociações. Ouvimos o ministro das Relações Exteriores do Irã falar sobre isso. Do lado americano, Steve Witkoff, junto com Kushner, nem sequer pediu enriquecimento zero na segunda rodada de negociações, o que foi completamente o oposto do que foi noticiado na grande mídia ocidental. Foi totalmente o oposto. E aqui está o que a Associated Press informou há poucos momentos, antes de entrarmos nesta transmissão ao vivo. O Irã concluiu que a única maneira de interromper esse ciclo de guerra é derramar sangue e causar danos significativos aos Estados Unidos e a Israel, mesmo que isso tenha um preço muito alto para eles próprios. Será muito difícil para o governo Trump realizar um ataque único e definitivo contra o Irã desta vez, porque os iranianos responderiam de uma forma que poderia tornar um conflito total inevitável. Qual é a sua opinião, embaixador, sobre a situação atual entre o Irã e os Estados Unidos? Bem, eu entendo a declaração de que o Sr. Witkoff e o Sr. Kushner não pediram enriquecimento zero como um sinal de que eles estão apenas enrolando o Irã nas negociações. Eles não têm intenção de chegar a um acordo. E eu sei que as discussões iniciais entre os Estados Unidos e o Irã foram sobre a pauta das negociações. Na verdade, não havia nenhuma negociação acontecendo em lugar algum. Assim, os Estados Unidos, a pedido de Israel, declararam que não haveria negociações a menos que todo o programa nuclear do Irã fosse abordado, suas forças de mísseis e capacidade de autodefesa, além da relação do Irã com os movimentos de resistência no Levante, ou seja, o Hamas, o Hezbollah e os Houthis no Iêmen. A forma como essas negociações são apresentadas ao público é que elas giram em torno do programa nuclear. Mas está bem claro que o programa nuclear não é realmente o foco, e não é o foco nem da política israelense, nem da política dos Estados Unidos sob Donald Trump. O verdadeiro objetivo é a incapacitação do Irã, a eliminação de sua capacidade de autodefesa, sua subordinação a Israel e aos Estados Unidos. Acho, porém, que há uma diferença. Os Estados Unidos, sob Donald Trump, provavelmente ficariam satisfeitos em reduzir o Irã ao status da Venezuela, enquanto Israel preferiria reduzi-lo ao caos que hoje é a Síria. Então as pessoas estão perguntando, afinal, quais são as chances de uma guerra? Quem sabe quais são as chances de uma guerra, porque tudo depende da decisão de Donald Trump. E ele é tão previsível quanto a pontuação de uma máquina de pinball. Você não tem como saber qual será o resultado quando lança aquela pequena bola de aço no labirinto da máquina. Então acho que as pessoas que jogam números por aí, muitas delas estão apenas expressando a esperança de que não haja guerra, de que de alguma forma Donald Trump consiga encontrar uma saída do canto em que ele mesmo se colocou. Eu não acredito nisso. Não diria que a guerra é uma certeza, mas está muito próxima disso. E se acontecer, acho que o artigo da AP que você acabou de citar descreve corretamente o pensamento iraniano, pelo que entendo. Ou seja, o Ocidente, os Estados Unidos, o Reino Unido e Israel representam uma ameaça existencial à República Islâmica. E uma ameaça existencial à República Islâmica será respondida por ela com uma ameaça existencial a Israel e com sérios danos aos Estados Unidos. Até agora, o Irã tem basicamente aceitado provocações e ataques, respondendo apenas de forma limitada. Assim, tivemos, por exemplo, a Guerra de Junho, em que, pelo que entendo, houve uma troca de sinais entre os Estados Unidos e o Irã,
E os Estados Unidos convenceram o Irã de que realizariam apenas um ataque muito modesto e simbólico contra instalações nucleares. Isso, é claro, não foi o que aconteceu. Mas acho que isso explica por que os iranianos não tentaram derrubar a aeronave que conduzia aquele ataque. Eles se mantiveram fiéis à ideia de um engajamento limitado quando realizaram o que foi basicamente um ataque simbólico a um radar na base aérea de Al-Udeid, no Catar. Então acho que isso acabou. Se você representar uma ameaça existencial, se declarar que seu objetivo é a mudança de regime, se demonstrar Venezuela que tem nenhum respeito por limites ou pelo direito internacional, então lancem uma resposta brutal e total a qualquer provocação ou ataque. Any provocation or attack. So I know that the New York Times the other day quoted the administrator. Então eu sei que o New York Times outro dia citou o governo, o Wall Street Journal, publicou uma matéria dizendo que o governo Trump esperava um ataque limitado, algo como um entra, um sai, contra o Irã, mas estava preparado, caso isso não funcionasse, para uma guerra de atrito. Acho que há dois problemas nisso. Primeiro, não acredito que o Irã esteja mais disposto a dar uma resposta limitada a um ataque limitado. Acho que ele responderá com um ataque total a Israel e às instalações americanas na região, incluindo os navios que fazem parte dos 2 porta-aviões que estão se reunindo para atacar o Irã. Um deles, ao que parece, ainda não chegou lá. É o Gerald R. Ford. Ele ainda está a caminho do leste do Mediterrâneo. Mas o Abraham Lincoln está ancorado no Mar da Arábia. De qualquer forma, esse é o primeiro problema com essa tese. O segundo é que os Estados Unidos realmente não têm a capacidade de conduzir uma guerra de atrito de forma eficaz. E se entrarmos em uma guerra desse tipo, como fizemos na Ucrânia, veremos que nossa capacidade de realizar operações militares em outros lugares, por exemplo, a defesa de Taiwan contra a China, será reduzida a um ponto em que não conseguiremos cumpri-la. Gostaria de destacar que temos, veja bem, 11 porta-aviões. 3 deles estão no mar, 8 estão em reparo. Se houver danos navais, o que é totalmente possível por 2 motivos que mencionarei, onde esses navios seriam reparados? Sabe, acho que não dá para entrar no Golfo Pérsico e ir até o Bahrein sem presumir que o quartel-general da 5ª Frota, que fica lá, será um dos alvos que o Irã vai atacar. O Bahrein é membro dos chamados Acordos de Abraão e abriga forças americanas voltadas contra o Irã. Então acho que é um alvo lógico. Não sei como os Estados Unidos conseguem lidar com capacidades tão limitadas de construção naval hoje em dia. É um longo caminho de volta até a América do Norte, onde na região se conserta um navio danificado. Portanto, acho que boa parte do que se passa por raciocínio estratégico na Casa Branca atualmente, e talvez também no Pentágono, é pensamento ilusório baseado na propaganda israelense sobre o resultado da chamada Guerra de 12 Dias de Junho, na qual os israelenses afirmam ter levado a melhor. Na verdade, eles tiveram que implorar por um cessar-fogo porque suas defesas haviam sido completamente penetradas. Acho que cerca de 480 prédios foram destruídos em Israel por mísseis iranianos. Isso não é algo pequeno, e isso ocorreu em circunstâncias nas quais o Irã mirava com muito cuidado em alvos de inteligência e militares, em vez de civis, exceto por alguns portos. Portanto, acredito que as suposições do lado americano ao entrar nessa guerra são altamente questionáveis. O Irã tem uma capacidade muito ampla de retaliar contra um ataque. Acho que ele não vai se conter, não vai tolerar o que tolerou antes. Então, o artigo da Associated Press que você citou está, na minha opinião, correto. Você vê Netanyahu não participando da guerra nas horas iniciais? Porque ele vem dizendo que se o Irã atacar,
Israel responderá de uma forma que o Irã nunca experimentou antes. O que isso realmente significa? A implicação é que os Estados Unidos atacariam o Irã sozinhos, enquanto Israel se conteria para evitar ser atingido por mísseis iranianos? No, I think that reflects wishful Não. thinking on the part of Acho que isso reflete um pensamento ilusório da parte do Sr. Netanyahu. Ele gostaria que os Estados Unidos conduzissem a guerra enquanto Israel ficasse de lado e colhesse os benefícios. Mas isso não é possível. O Irã não vai entrar nesse jogo. O Irã deixou muito claro que, se for atacado por Israel ou pelos Estados Unidos, retaliará com toda a força contra Israel. Então esse é o tipo de manobra política habitual pela qual Netanyahu é conhecido. Ele está assegurando ao público israelense que Israel está protegido pelos Estados Unidos, que os americanos farão o trabalho pesado e que não haverá problema algum. E nada disso é verdade. any problem, so forth and so on, and that's all untrue. And I think smart Israelis know it. And so, E eu acho que os israelenses inteligentes sabem disso, então simplesmente não dou nenhuma credibilidade a isso. Acho que Israel estará envolvido nisso desde o início. A verdadeira questão é, usando uma analogia com a guerra nuclear, existe algo chamado lançamento sob alerta, que significa que você não espera que os mísseis ou aeronaves que vêm em sua direção realmente o bombardeiem. Você revida imediatamente assim que eles decolam. Então a questão é, o Irã responderá a movimentos no ar ou no mar, a lançamentos de mísseis, imediatamente em vez de esperar? E eu acho que a resposta provavelmente é sim. Não sabemos quantos mísseis de vários tipos o Irã possui. we don't know how many missiles of various sorts Iran has. But Mas o Irã tem algumas armas. well, let me make 2 points here. One, clearly, Bem, deixe-me fazer 2 pontos aqui. Primeiro, é claro que o Irã se beneficiou da chegada da tecnologia chinesa, tanto de novos sistemas de radar capazes de detectar aeronaves furtivas, quanto de uma versão muito formidável da adaptação chinesa do sistema russo de defesa aérea e antimísseis S-400. Mas o Irã também possui suas próprias capacidades. Seus mísseis são muito precisos. Alguns deles, acredito, são guiados na fase terminal, o que significa que podem atingir alvos em movimento, como porta-aviões. supercavitating. O Irã tem um torpedo de supercavitação, acho que é chamado de Hut em Farsi, que significa baleia. It's basically Aparentemente é semelhante a algo que os russos produziram chamado Shkval, e viaja a cerca de 480 km por hora debaixo d'água. Não é fácil detê-lo. and one has to imagine É de se imaginar que o Irã tem implantado submarinos com essa arma nas proximidades do Estreito de Hormuz, e talvez até deslonge. the Strait of Hormuz, and maybe even farther away. So I think Então acho que isso não é tão simples quanto Donald Trump, que está cheio de si depois do sucesso na Venezuela, pode acreditar. Hesito em chamar isso de sucesso porque foi essencialmente um ataque criminoso a um país soberano, um golpe de Estado orquestrado pelo vice-presidente contra o presidente que foi sequestrado. Então isso é um sucesso? Não tenho certeza. Mas não acho que será tão fácil encontrar e sequestrar a liderança no Irã. Israel, na prática, fez isso em seu ataque em junho. Decapitou grande parte do establishment militar iraniano, mas o fez com pessoas que já estavam infiltradas no Irã. Não fez isso com aviões ou mísseis. Fez com espiões e agentes em solo. Esses espiões e agentes foram capturados. Não acho que Israel tenha mais essa capacidade. Então isso é um desastre prestes a acontecer. this is a mess waiting to happen. In your opinion, Donald Trump Sim. has some Na sua opinião, Donald Trump tem algum tipo de limitação para atacar o Irã? Como uma limitação em termos de tempo? Por exemplo, ele vai atacar o Irã neste fim de semana porque estava falando sobre dar algum tipo de prazo aos iranianos. 10 dias, dizendo, em 10 dias vocês vão responder? Como você vê isso? Como você vê a situação internamente? E como interpreta isso em relação ao que pode ser a política do governo Trump sobre um ataque ao Irã? On the part of the Trump administration in terms of the attack on Iran. I think they'll attack as soon as they're ready. Acho que eles vão atacar assim que estiverem prontos, ou seja, quando Gerald Ford e companhia estiverem posicionados.
Houve uma enorme ponte aérea, amplamente documentada pela mídia internacional, de munições, sistemas de defesa aérea, F-35s, F-20s, todo tipo de aeronave sendo enviada para a região. A Jordânia está cheia dessas aeronaves, além de outras. Há rumores de que elas também foram enviadas para o Azerbaijão ou Armênia, quem sabe? Mas, ao que tudo indica, o Iraque está disponível, embora o governo iraquiano se oponha a isso. E claro, uma das prováveis consequências de uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã é que as milícias iraquianas alinhadas com o Irã agirão contra as tropas americanas que estão lá. Então haverá um grande problema de proteção das forças no Iraque. Enfim, vai ser uma bagunça, uma bagunça. A mess. Do you feel that Netanyahu would be Você acha que Netanyahu finalmente ficaria satisfeito se o governo Trump atacasse o Irã? Ou esse ataque seria apenas o ponto de partida para Israel? Porque não sei se você viu Lindsey Graham falando sobre a Arábia Saudita. Aqui está o que ele disse. Agora está regredindo. Eles estão atacando os Emirados Árabes Unidos de forma bastante agressiva por fazerem parte dos acordos de Abraão. Dizem que é por causa do Sudão e do Iêmen. Não há um bom motivo para isso. Pode-se ter disputas sobre o Sudão e o Iêmen, mas eles estão basicamente declarando guerra. I think that's typical nonsense from Senator Graham. Acho que isso é o típico absurdo do senador Graham. Ele se apresenta como um especialista em política externa, mas na verdade é um propagandista a serviço de Israel e, ao que parece, também dos Emirados Árabes Unidos. Não, há razões muito boas para as disputas que surgiram entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, e elas têm a ver com o fato de estarem em lados opostos em uma série de campos de batalha, começando pelo Iêmen, mas também incluindo a Somália e o Sudão. Não acho que o relacionamento pessoal entre Mohammed bin Salman e Mohammed bin Zayed esteja bom no momento. Começou de forma promissora, mas acabou se revelando que Mohammed bin Zayed não conseguiu controlar Mohammed bin Salman, que tinha suas próprias ideias sobre onde estavam os interesses da Arábia Saudita e os seus próprios. Portanto, temos uma abordagem muito diferente em relação aos assuntos regionais em comparação com esses dois países. A Arábia Saudita é basicamente conservadora, prefere o status quo. Ela reconhece governos estabelecidos e os apoia. Já os Emirados Árabes Unidos não gostam do status quo, preferem apoiar movimentos insurgentes ou de oposição, desde a Líbia até a Somália e também no Sudão e no Iêmen. É um praticante, um famoso praticante, da Realpolitik, mas acredita que sua segurança depende mais de desestabilizar do que de estabilizar os países ao seu redor. E é claro, no contexto de uma guerra com o Irã, as relações iranianas com os Emirados Árabes Unidos são profundamente afetadas por disputas sobre ilhas basicamente áridas no Estreito de Hormuz. Mas uma das coisas que o Irã fez, o sinal claramente relacionado ao que eu considero negociações falsas entre o Irã e os Estados Unidos, foi fechar parte do Estreito de Hormuz apenas para mostrar que é capaz de fazê-lo. E é capaz mesmo. E acho que uma das perguntas que você precisa fazer é: Netanyahu ficará satisfeito com esta guerra? Bem, isso depende de como a guerra terminar. A guerra pode acabar com Israel devastado e os iranianos tomando território dos Emirados Árabes Unidos, que atualmente está em disputa. Em outras palavras, se você quebra as regras, não espere que o Irã as siga. Então, eu não sei como essa guerra vai acabar, mas minha forte suspeita é, como eu disse desde o início, que ninguém vai gostar do resultado. É muito improvável que Netanyahu fique satisfeito, porque isso não vai provocar a desintegração do Irã, nem vai trazer qualquer tipo de mudança de regime que seja positiva do ponto de vista israelense. Se houver uma mudança de regime, é provável que ela seja ainda mais anti-israelense e anti-americana do que a própria República Islâmica tem sido. Portanto, acho que essa é uma guerra tola. E o excesso de confiança do governo Trump me faz lembrar Nima, não sei se você sabe disso,
que em 1914, quando o exército alemão atacou a Bélgica, um estado neutro, para alcançar a França, o Kaiser Guilherme tentou fazer os militares recuarem. Ele não aprovava aquilo. Isso fazia parte do plano que o Estado-Maior alemão havia desenvolvido. Uma vez que começaram a colocá-lo em prática, não puderam mais pará-lo. E acho que há muita semelhança agora. Você desloca tantas forças contra o Irã para a região, e algo acontece, e uma vez que o movimento começa, não acho que seja possível detê-lo. Acho que isso se desenrola. E se levar, não sei, 10 dias, 2 semanas, os Estados Unidos ficarão sem munição. E talvez tenham alguns navios que possam reparar, talvez alguns no fundo do mar. É claro que o Irã também será gravemente atingido. E Israel, acredito, será devastado em um nível que nunca experimentou. Israel teve o luxo da dominância militar na região e o luxo de inimigos armados apenas com armamento leve, que não tem forças aéreas, que não tem defesas aéreas. O Irã é, de fato, um inimigo muito diferente, como já demonstrou. Acho que uma das principais questões para a política externa dos Estados Unidos é o que eles querem fazer com Israel? Até que ponto estão dispostos a ir para defendê-lo? Parece que os inimigos de Israel estão aumentando, em vez de serem significativamente reduzidos. Existe algum tipo de entendimento sobre isso? Ou eles acham que podem enfrentar todos os países e levá-los a algum tipo de submissão? Bem, 2 observações. Uma é que, para ser odiado, como Israel é, tudo que você precisa fazer é cometer atos odiosos. E Israel está fazendo cada vez mais coisas odiosas. Não apenas em Gaza, onde seu comportamento é absolutamente injustificável, mas também na Cisjordânia. Cerca de 80 vilarejos foram destruídos nos últimos 2 anos na Cisjordânia. Os colonos estão em uma onda de violência cuja crueldade se equipara totalmente aos pogroms da Rússia czarista que perseguiam judeus e outras minorias, especialmente na Ucrânia. Portanto, o ódio contra Israel está aumentando, não diminuindo, porque Israel está se comportando mal. Netanyahu não tem nenhum interesse em viver em paz com os palestinos ou mesmo com os vizinhos de Israel. O que ele entende por paz é pacificação. Isso é submissão, e isso não vai acontecer. Então tudo isso é ilusório. Eu diria que é psicótico, na verdade. Quero dizer, merece um termo da psiquiatria, porque se baseia em uma percepção distorcida da realidade, em narcisismo, em uma superestimação das próprias capacidades de Israel e das dos Estados Unidos, e em uma completa falta de compreensão do chamado inimigo. Sabe, Sun Tzu estava certo. Se você quer ter sucesso em assuntos militares, precisa conhecer a mente do inimigo tão bem quanto a sua própria. E Israel carece de empatia. Tem estrategistas militares e profissionais de inteligência muito competentes, mas seus políticos são delirantes e fanáticos. E isso não é um bom sinal. Enfim, vou deixar por aqui. Embaixador, aqui está o que Donald Trump disse sobre o Irã se tornar parte do chamado Conselho da Paz. Aqui está o que ele disse. O Irã se juntará a nós em um caminho que completará o que estamos fazendo. E se eles se juntarem a nós, será ótimo. Se não se juntarem, também será ótimo. Mas será um caminho muito diferente. Eles não podem continuar ameaçando a estabilidade de toda a região e precisam fazer um acordo. Ou se isso não acontecer, talvez eu possa entender. Se não acontecer, não aconteceu. Mas coisas ruins acontecerão se não acontecer. E é claro, a fonte de instabilidade na região não é o Irã, mas sim Israel. E o chamado Conselho da Paz é basicamente um instrumento para lucrar com o genocídio por meio de um negócio imobiliário.
Os negociadores de Donald Trump com o Irã, com os russos e ucranianos e com outros, são corretores de imóveis que veem tudo sob essa ótica e têm um histórico perfeito de não conseguir absolutamente nada, exceto acordos falsos. Não há cessar-fogo em Gaza. Não vamos chegar à segunda fase dessa proposta absurda. O Hamas nunca concordou em se desarmar. Israel basicamente nunca concordou em se retirar. O Hamas ainda existe. Israel ainda ocupa o território, matando pessoas diariamente sem motivo aparente. E Witkoff, Kushner e Trump estão focados em um projeto de desenvolvimento imobiliário. Quero dizer, isso é absurdo. É uma loucura. Então acho que quando Donald Trump diz, sabe, se eles entrarem, tudo bem. Se não entrarem, tudo bem. Ele está adotando uma posição clássica de barganha. Entre ou então, é basicamente o que ele está dizendo. Mas não há a menor chance neste mundo de Deus de que o Irã ou qualquer outra pessoa com uma visão clara da realidade e senso de moralidade pudesse entrar no Conselho da Paz. As pessoas que entraram são bajuladores, pessoas que querem se ingratiar com Donald Trump e sua administração. E veja, ele disse que vai investir 10 bilhões de dólares em algo em Gaza, mas não disse em quê. E sabe, acho que é esse sonho impossível do Kushner de, você sabe, transformar o Mediterrâneo Oriental em uma espécie de Miami Beach, um mar-a-lago recriado em Gaza, e isso não vai acontecer. Temos um aparente relatório de que será construída uma enorme base militar capaz de abrigar 5.000 soldados. Aparentemente são necessários 20.000 soldados para manter a estabilidade em Gaza. Eu não sei quem vai fornecer essas tropas, sabe? Ou por que fariam isso? Para apoiar a polícia ou o desenvolvimento imobiliário. Talvez devessem ser enviadas para o Brooklyn, o Bronx ou Nova Jersey ou algum outro lugar para apoiar o desenvolvimento imobiliário lá. Isso faria mais sentido. Então deveríamos trazer tropas indonésias, umas 8.000, para patrulhar as ruas de Nova York. Enfim, algumas dessas ideias são tão absurdas. É impressionante que alguém possa levá-las a sério. O mais impressionante é que nenhum dos países presentes nesta reunião, o Conselho da Paz, disse qualquer coisa sobre a Palestina ou os palestinos. E claro, o Conselho da Paz é uma extensão dos Acordos de Abraão, um esforço para evitar falar sobre a Palestina, ou sobre a autodeterminação palestina, ou sobre o status e os direitos dos palestinos. E sabe, talvez as pessoas não queiram falar sobre os palestinos. Os palestinos cometeram todo tipo de erro. Eles não são muito queridos em boa parte do mundo árabe. Tudo isso é verdade. Mas isso não significa que as pessoas vão participar da opressão deles, ou negar-lhes a autodeterminação, ou colonizá-los. E é isso que está em jogo. Isso me leva de volta às chamadas negociações com o Irã. O que o Irã quer? O Irã quer o alívio das sanções, porque as sanções têm sido usadas como uma forma de guerra econômica pelos Estados Unidos contra o Irã. Eles são citados pela secretária do Tesouro, Bezant, como tendo conseguido provocar protestos no Irã, que depois foram aproveitados por agentes de influência de Israel, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e de outros lugares para transformar os protestos em manifestações violentas. Você estava lá no Irã, provavelmente viu isso. Então veja, isso é típico. Trump criou uma crise que agora afirma querer resolver recorrendo ao que, pelo que entendo, é um provérbio israelense. Se a força não funciona, aplique mais força. Isso não é uma forma de resolver problemas de maneira duradoura. Portanto, não há um verdadeiro entendimento nessas chamadas negociações. Os Estados Unidos não estão oferecendo alívio das sanções. Estão oferecendo apenas a ausência de novas sanções. Estão dizendo não aumentaremos a pressão. Não estão dizendo vamos reduzir a pressão sobre o Irã. What's in that for Iran?
Does Iran believe that? O que há nisso para o Irã? O Irã acredita nisso. O Irã tem algum motivo para acreditar que Netanyahu, se lhe derem 1 centímetro, não tentará tomar 1 quilômetro? E é isso que está acontecendo. Agora, qual é o interesse americano nisso? É muito incerto. O interesse de Donald Trump. Você sabe, ele quer o Prêmio Nobel da Paz. Ele quer poder proclamar a paz no Oriente Médio. E se tiver que matar algumas centenas de milhares de pessoas para conseguir isso, para ele está tudo bem. Você sabe, é claro, algumas centenas de milhares de pessoas morreram em Gaza e dezenas de milhares podem morrer no Irã e ainda mais em Israel, se essa guerra acontecer. Então não vejo nada de admirável ou gratificante no que está acontecendo. E as consequências disso dificilmente serão boas para alguém, como eu disse. Parece que o governo Trump acredita que pode desarmar o Hezbollah, o Hamas e os Houthis pressionando o Irã. Acho que eles não entendem a natureza da relação do Irã com esses grupos. Bem, isso está correto. Quero dizer, na verdade, cada um desses movimentos é produto de uma reação a fatores políticos locais. No caso do Hezbollah, ele surgiu como uma força independente para se opor à invasão e ocupação israelense do sul do Líbano. E embora não pertença à mesma escola xiita do Islã que o Irã, é xiita e conta com certo grau de simpatia por parte do Irã. Também foi muito útil, pelo menos até ser enfraquecido, como uma forma tal de ritual de Israel quer o Irã. Não mais é por duras esta resistência naquilo palestinos, a perseguição e por israelenses. And oppression. It is a liberation movement of a classic sort. É um movimento de libertação do tipo clássico. Qualquer país que tenha passado pelo colonialismo terá experimentado forças semelhantes. Penso, por exemplo, nos Mau Mau, no Quênia. Eles cometeram atos terríveis ao se oporem aos britânicos, mas foi em nome da autodeterminação dos quenianos e da independência em relação à opressão estrangeira. E os Houthis, novamente, são um produto das lutas internas no Iêmen. Eles também, embora não pertençam à mesma escola que o Irã, têm afinidade com outros xiitas. Porque não se trata de quias, e o Irã cria movimentos ditos para expor a Israel. This is not a case of Iran creating movements to oppose Israel. It's a case of movements that have come into being. É um caso de movimentos que surgiram para se opor a Israel, buscando apoio do Irã e, em certa medida, recebendo esse apoio. Mas não acho que exista qualquer evidência de que o Irã tenha estado, em algum momento, em posição de dirigir qualquer um desses movimentos. Sejam eles xiitas, como no caso do Hezbollah e dos Houthis, ou sunitas, como no caso do Hamas, a fazer qualquer coisa contra Israel, os Estados Unidos ou qualquer outro. São atores independentes que contam com apoio iraniano. Portanto, a natureza dessa relação é convenientemente mal compreendida, em parte porque é do interesse de Israel que seja mal compreendida, e também porque os Estados Unidos não conseguem compreendê-la. Lembro que quando aconteceu o 7 de outubro, muitas pessoas na grande mídia diziam que o Irã estava por trás do ataque a Israel e perguntaram a Javad Zarif qual é a sua resposta a isso. Ele disse: por que faríamos isso? Estávamos prestes a conversar com os americanos 2 dias depois de 7 de outubro. Por que precisaríamos fazer isso? Na verdade, há muitas evidências de que o Irã foi surpreendido pelo ataque do Hamas e não teve nenhum aviso prévio sobre ele. A segurança operacional do Hamas foi realmente muito boa. Tão boa que os israelenses não estavam preparados para isso. Quero dizer, algumas pessoas argumentam que certos israelenses tentaram tirar proveito da situação para fazer o que têm feito desde então, ou seja, conduzir à expulsão genocida dos palestinos de suas terras. Acho que esse é um raciocínio muito conspiratório e não o aceito. Mas acredito que o Hamas alcançou o que queria, que era recolocar a questão palestina no centro dos assuntos globais. Pela primeira vez, também colocou a questão palestina na agenda política interna dos Estados Unidos, porque dividiu os americanos.
because it has split Americans. I'm speaking of North Americans. Estou falando dos norte-americanos. Sejam canadenses ou cidadãos dos Estados Unidos, estamos profundamente divididos agora sobre essa questão. Antes não estávamos. O Hamas teve sucesso em sua agenda política. Foi duramente atingido militarmente, mas não foi derrotado. E a ideia de que, de alguma forma, voltando à sua pergunta original, os Estados Unidos possam desarmar o Hamas, os Houthis ou o Hezbollah, quando Israel, com todo o seu poderio militar, não conseguiu fazer isso, é realmente bastante absurda. Sabe, Netanyahu é um mágico da política, e Trump também. A razão pela qual não tenho absoluta certeza de que haverá uma guerra é que talvez Trump, como um mágico, tire um coelho da cartola. É possível, mas improvável, eu diria. But unlikely, I would say. Sim, embaixador, o senhor se lembra de como era a situação antes de 7 de outubro? Como estavam as relações entre Israel e outros países, como Turquia e Arábia Saudita? Hoje a situação é totalmente diferente. Vemos autoridades israelenses, não Netanyahu, mas alguém como Naftali Bennett, dizendo que a Turquia, neste momento, é ainda mais perigosa do que o Irã. E outra coisa que aconteceu. Lembro que quando Assad estava caindo, todo mundo em Israel estava feliz. Diziam que o Irã havia sido derrotado, a Rússia havia sido derrotada, que estavam fora e o problema estava resolvido. Mas agora estamos em uma situação em que a Turquia está se tornando o pior inimigo de Israel. Aqui está o que Naftali Bennett disse. Quero deixar bem claro, a Turquia e o Qatar, influem na Síria e estão buscando Buslands de 3 lugares nesta região. E daqui eu aviso, a Turquia é novo Irã. Turkey is the new Iran. Not much at all. Erdogan is sophisticated, dangerous. O Irã é sofisticado e perigoso e busca cercar Israel. Não podemos fechar os olhos novamente. Enquanto alguns altos funcionários israelenses estavam na folha de pagamento do Qatar, o Qatar e a Turquia estão alimentando o monstro da Irmandade Muçulmana, que está crescendo e pode eventualmente se tornar tão perigoso quanto o criado pelo Irã. A Turquia e o Qatar estão ganhando influência não apenas na Síria, mas também em Gaza, pela porta da frente. Estão tentando criar um novo elo de estrangulamento. A Turquia está tentando virar a Arábia Saudita contra nós e estabelecer um eixo sunita hostil com o Paquistão. Acho que não há solução para essas pessoas, dado o modo como elas pensam e a forma como as políticas são moldadas em Israel. Well, I think, in part what you're hearing. Bem, eu acho que em parte o que você está ouvindo é uma reação ao fato de que Israel eliminou a oposição efetiva da Síria e do Líbano. Então isso provocou uma reação da Turquia. E claro, o Qatar, que antes era o país favorito de Netanyahu, ajudando o Hamas, agora é o inimigo. Mas basicamente, quando ele menciona a Irmandade Muçulmana, o que ele realmente está dizendo é: não queremos um Islã democrático, porque então a vontade popular realmente prevaleceria. Portanto, estamos muito satisfeitos em lidar com países que não têm democracia, porque assim a elite governante pode tomar decisões que o povo não gosta, mas que nos beneficiam. That the people don't like, but which benefit us. So this is, Israel is Então é isso, sabe? Israel é um estado de apartheid e agora está exportando seu apartheid, ou seja, sua permissão para decisões ditatoriais que vão contra a vontade do povo. E está tentando exportar isso para a região. Isso é bastante transparente. Não acho isso muito convincente. E não creio que mais ninguém vá achar muito convincente. Não vou fazer, sabe, uma declaração de elogio ao presidente Erdogan, que tem seus problemas e faz coisas que às vezes me parecem bastante erradas. Quero dizer, por exemplo, sua campanha global contra o movimento Gulen e sua atribuição da tentativa de golpe, se é que realmente houve uma, ao movimento Gulen me parecem bastante insanas. Mas no fim das contas, a Turquia é um país muito sério. Tem uma indústria avançada,
é muito mais poderosa do que o Irã atualmente. É membro da OTAN, tem conexões com a Europa, com os Estados Unidos e conexões crescentes com a China e a Rússia. E é uma rival em termos de influência, como ele disse, em lugares como a Síria. Mas por que ele deveria esperar que as pessoas na Síria acolhessem a influência israelense em vez da de outros muçulmanos? Então, acho que você tem razão. Esse tipo de raciocínio é muito típico dos israelenses. Eles parecem acreditar na própria propaganda. They seem to believe in their own propaganda. They think people are against them because they're Jews. Eles acham que as pessoas são contra eles porque são judeus. Mas as pessoas não são contra eles por serem judeus. São contra eles por causa do modo como se comportam, os assassinatos que cometem, as execuções, os bombardeios, os ataques, a opressão das pessoas sob sua custódia. Então isso é um tipo de paranoia que eu acho que, em última análise, deriva do Holocausto Europeu, o qual convenceu muitas pessoas que imigraram para Israel de que o mundo inteiro queria matá-las. Não é o caso. E isso volta ao que eu estava dizendo sobre psicose. Isso não é raciocínio racional, é um raciocínio mentalmente doente. China has lost Venezuela. It was 5, A China perdeu a Venezuela. Antes, cerca de 5% ou 6% das importações de petróleo vinham de lá. E agora, no caso do Irã, parece que isso vai chegar a cerca de 30%. Quando olhamos para a China hoje e vemos o que está acontecendo na Ucrânia, acabamos de saber que Donald Trump prorrogou as sanções contra a Rússia por mais um ano, e o conflito com o Irã, como você mencionou, pode acabar se transformando em uma guerra total entre os Estados Unidos e o Irã. A China está agora repensando sua estratégia. O que você acha que se passa na mente do governo chinês, considerando todo esse caos e todos esses conflitos acontecendo ao mesmo tempo? chaos, all of these conflicts coming together. I think the Chinese are of many minds. There are Chinese. Acho que os chineses têm várias opiniões. Há chineses que veriam com bons olhos uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, porque sabem que isso reduziria a capacidade americana de realizar operações defensivas, caso decidissem tomar Taiwan à força. Em outras palavras, sabe, por que interromper o inimigo quando ele está cometendo um erro? Essa é mais ou menos a atitude. Sentar na montanha e deixar os tigres lutarem. Essa é a expressão chinesa. Mas há outros chineses que dizem, espere um minuto, desestabilizar o Golfo Pérsico e a Ásia Ocidental é uma péssima ideia, e isso colocaria pressão sobre nós no campo energético. É claro que a China é muito mais independente de importações agora do que costumava ser, porque é uma grande líder na implementação de recursos renováveis, energia solar, energia nuclear. Há cerca de 50 reatores em construção na China. Estamos falando de um país que está se preparando para ser livre do petróleo, exceto para fins limitados. O petróleo sempre será útil para algumas coisas, produção petroquímica, por exemplo, ou lubrificação e esse tipo de uso. Mas cada vez mais está sendo substituído pela eletrificação em todos os lugares, até mesmo no Brasil. E assim, em todos os lugares, menos nos Estados Unidos. Everywhere but the United States. Portanto, não presuma que os chineses não tenham um plano para sobreviver a uma interrupção no fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz. E, aliás, não seria apenas o Irã que seria paralisado por isso. A província oriental da Arábia Saudita, o Kuwait, o Catar e os Emirados Árabes Unidos também seriam afetados se isso acontecesse. Omã ficaria fora do Estreito de Hormuz para fins de produção de petróleo e, presumivelmente, como um estado neutro, não armado. Esses são 2 pontos. O terceiro, acredito, é ficar de olho na tecnologia chinesa que será empregada nesta guerra. O desempenho da aeronave J-10C na Força Aérea do Paquistão contra a Força Aérea da Índia deu à China uma grande vantagem em termos de promoção de vendas de armas. Ground in terms of promoting arms sales. It hasn't actually sold that aircraft to any new customers. Na verdade, essa aeronave não foi vendida a nenhum novo cliente desde maio, quando houve o conflito entre indianos e paquistaneses. Mas se você for a um show aéreo agora, a tecnologia chinesa está em alta demanda. Assim, temos agora um teste entre o HQ-9,
mencionado como um sistema de defesa antiaérea e antimísseis muito eficaz, o radar chinês tridimensional, capaz de detectar aeronaves furtivas e outras tecnologias sobre as quais não temos informações. E é bem possível que qualquer que seja o resultado dessa guerra que parece se aproximar, ela acabe se tornando um teste entre a tecnologia americana e a chinesa pela primeira vez em um campo de batalha. E será interessante ver o resultado. Acho que alguns chineses, provavelmente, talvez com excesso de confiança, imaginam que se beneficiariam ao mostrar que seu armamento é eficaz em combate. Então há várias coisas aqui, outras complicações. Veja, há um novo regime na Síria. A 806ª Divisão do Exército Sírio é composta por uigures fanaticamente anti-chineses, cujo retorno à China para julgamento os chineses estão exigindo do governo al-Sharaa em Damasco. E o Irã tem certa influência, independentemente do cisma com Damasco. Então há muita coisa acontecendo aqui. E quando a luta parar, porque todas as guerras acabam, então, e eu me lembro, sei que você era criança na época, mas durante a guerra Irã-Iraque, o Irã não desistiu apesar dos sacrifícios horrendos no campo de batalha. O Irã está organizado para travar uma guerra de atrito. Os Estados Unidos e Israel não estão. Então, não sei como será a situação pós-guerra. Mas a Síria não pode prescindir do investimento chinês para se reconstruir. A Rota da Seda, o projeto Cinturão e Rota, é de enorme importância para o Irã, o Iraque e outros, e em última instância para a Síria. A Turquia não vai participar dessa guerra. Então talvez o Irã saia enfraquecido, talvez Israel saia enfraquecido. A Turquia não sairá. Enfim, há muito em que pensar aqui. E não acho que haja consideração suficiente disso como um argumento para encontrar uma base de coexistência entre os Estados Unidos, Israel e Irã. Coexistence between the United States, Israel, and Iran. And let's remember that under the Shah, for geopolitical reasons, Vamos lembrar que sob o Shah, por razões geopolíticas, o Irã e Israel tinham uma boa relação. E eu não acho que o governo em Teherã, embora seja a República Islâmica, signifique que o Islã seja anti-Israel, exceto na medida em que Israel provoca os muçulmanos, os despreza e os persegue. Afinal, os Estados Unidos são uma nação majoritariamente cristã, e ainda assim temos uma relação próxima com Israel, que persegue cristãos. Veja, os cristãos palestinos foram basicamente esmagados, e não são tratados de forma diferente dos palestinos muçulmanos. E eu sinto pena dos judeus palestinos, dos quais há alguns. De qualquer forma, não acho que eles sejam muito bem tratados também. I don't think they're very well treated either. Before wrapping up, Ambassador, Antes de encerrarmos, embaixador, uma das políticas mais controversas do governo Trump tem sido a política de tarifas desde que ele assumiu o cargo, desde que foi eleito nos Estados Unidos. E soubemos, antes de entrar ao vivo, que a Suprema Corte dos Estadunidenses declarou as tarifas de Trump ilegais. Donald Trump declarou hoje que vai impor uma tarifa de 10% sobre o mundo inteiro. Foi exatamente isso que ele disse. E aqui está parte do que ele afirmou. Para mostrar o quão ridícula é essa decisão, o tribunal disse que eu não posso cobrar nem $1. Eu não posso cobrar $1. Não posso cobrar $1. Eu teria usado 1 centavo, mas não fabricamos mais centavos. Economizamos dinheiro. Eu não posso cobrar $1 de nenhum país sob a IPA. Nem $1, imagino, para proteger outros países. Isso deve ter sido feito para proteger esses outros países, certamente não os Estados Unidos da América, que é o país que eles deveriam estar interessados em proteger. É isso que eles deveriam estar protegendo. Mas eu posso cortar todo e qualquer comércio ou negócio com esse mesmo país. Em outras palavras, eu posso destruir o comércio. Posso destruir o país. Eu posso até impor um embargo que destrua um país estrangeiro. Posso impor um embargo. Posso fazer o que quiser, mas não posso cobrar $1. Bem, veja, antes de tudo, fico feliz que a Suprema Corte tenha redescoberto a Constituição americana
que deixa muito claro que tarifas, por serem um tipo de imposto, devem ser aprovadas pelo Congresso dos Estados Unidos. Donald Trump escolheu não levar seu programa econômico ao Congresso, em parte porque provavelmente percebeu que a maioria das pessoas no Congresso, até mesmo dentro do Partido Republicano, veria através disso e não gostaria de se associar a ele. Agora isso fracassou. Ele está agora fazendo bravatas sobre um embargo total. Fico me perguntando como ele acha que a economia americana se sairia em tais circunstâncias. Essa é uma resposta irracional. Não se trata da Suprema Corte falhando em defender os Estados Unidos. Trata-se da Suprema Corte defendendo a Constituição dos Estados Unidos, que é sua função. Donald Trump pode escolher ignorar a Constituição, mas os tribunais não podem e não devem fazer isso. Eu não sei para onde estamos indo a partir daqui. Ele afirma, sua administração afirma, ter arrecadado cerca de 200 bilhões de dólares em receitas tarifárias no último ano ou algo assim, valor pago por empresas americanas que, em sua maioria, repassaram os custos aumentados para outras empresas e consumidores dos Estados Unidos. Eu não sei como isso pode ser reembolsado, se é que pode. Talvez as empresas consigam recuperar parte do dinheiro, mas os cidadãos americanos comuns são muito improváveis de conseguir. Portanto, todo o programa econômico de Trump agora precisa ser redesenhado. Infelizmente, não acho que o revés na Suprema Corte vá levar Donald Trump a reconsiderar suas ideias econômicas um tanto não convencionais, para não dizer malucas. E assim, seja o que ele fizer agora, é improvável que seja muito bom. Uma observação final. Pelo que entendo da decisão da Suprema Corte, ela se refere inteiramente às tarifas que foram autorizadas sob o IEPA, ou a legislação de emergência internacional, pelo presidente sem aprovação do Congresso. Existem tarifas aplicadas ao aço, ao alumínio e aos automóveis que não foram autorizadas por essa legislação ou não dependiam dessa autorização. Portanto, essas continuam em vigor. Isso afeta países como o Brasil, que possui uma indústria siderúrgica significativa, países como o Canadá, que tem laços estreitos com a indústria automobilística americana, e, novamente, países como o Brasil, que produzem alumínio. Portanto, isso é uma boa notícia para os americanos, pois a Constituição está sendo novamente respeitada, ao menos, em certa medida, pelo nosso judiciário. Mas é uma notícia incerta para o mundo e para a economia americana. Sim, obrigado, embaixador. Muito obrigado por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Vamos encontrar onde I was a leg para conversar. Yeah, sure. Sim, claro.